Você já se perguntou por que o Espiritismo, além de suas raízes históricas com Allan Kardec, gerou dissidências tão marcantes? E se te dissessem que a trajetória de divergências inclui concepções sobre a gênese do corpo de Jesus, a queda espiritual e até mesmo a metempsicose? Ou sei lá. Você entendeu algo do que eu falei? Em um universo além das páginas de Allan Kardec, surgiram movimentos como o racionalismo cristão, o ramaticismo e a conscienciologia. Mas o que são essas ramificações? E como cada uma delas moldou sua própria narrativa dentro do espiritismo? Prepare-se para uma jornada pelo intricado mundo das dissidências espíritas e seu reflexo na cultura contemporânea. Quais são os mistérios por trás dessas divergências? Como esses movimentos impactaram a compreensão popular sobre o espiritismo? Venha conosco explorar esse vasto e complexo panorama espiritual em busca de respostas e compreensão. O espiritismo, também conhecido como kardecismo, surgiu como movimento religioso no contexto do espiritualismo que se espalhava pela América do Norte e Europa nos anos 1850. Allan Kardec, intrigado por fenômenos como mesas girantes, mergulhou na pesquisa e desenvolveu o termo espiritismo em 1857. Ele propôs uma doutrina que buscava integrar aspectos científicos, filosóficos e religiosos, fundamentando-se em 5 obras básicas, conhecidas como a codificação espírita. O cerne da doutrina envolve a crença na existência dos espíritos, na comunicação com eles através de médiuns e na reencarnação como um caminho de crescimento espiritual. A codificação espírita, composta por obras como o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, serve como alicerce para os mais de 13 milhões de adeptos em 36 países ao redor do mundo, com maior expressão no Brasil. Contudo, a terminologia do espiritismo não é imune a controvérsias. Allan Kardec defendeu a criação do termo espiritismo para evitar ambiguidades, mas a sua incorporação rápida no vocabulário cotidiano levou a diferentes interpretações. Enquanto alguns seguidores rejeitam o termo kardecista, outros o abraçam como uma designação apropriada. Apesar da popularidade do espiritismo e do impacto social positivo, a sua qualificação como ciência permanece uma questão controversa. Enquanto alguns, como Alexander Moreira de Almeida, buscam legitimar a abordagem de Kardec como revolucionária, a comunidade científica geralmente rotula a parapsicologia associada ao espiritismo como uma pseudociência. Críticos apontam para a falta de evidências científicas sólidas que respaldem fenômenos como mediunidade e reencarnação. A busca por uma identidade cristã no espiritismo é um ponto de grande controvérsia. Allan Kardec afirmava que os ensinamentos dos espíritos eram eminentemente cristãos, considerando o espiritismo como a única tradição verdadeiramente cristã. No entanto, essa qualificação gerou debates, pois o espiritismo não abraça doutrinas cristãs fundamentais, como a Trindade e a ressurreição física de Jesus. Alguns autores espíritas, como José Reis Chaves e Severino Celestino da Silva, alegam que a reencarnação fazia parte do cristianismo primitivo, uma tese polêmica que não é consensual entre os estudiosos. O próprio Kardec acreditava na conciliação entre espiritismo e cristianismo, mas essa visão é questionada por acadêmicos que consideram o espiritismo como uma forma de neocristianismo. As raízes do espiritismo são rastreadas até manifestações mediúnicas antigas, mencionando fenômenos mediúnicos na Bíblia e na filosofia antiga. O ano de 1848 marca o início das modernas manifestações mediúnicas, especialmente com as irmãs Fox nos Estados Unidos, onde ruídos estranhos e movimentos de mesa se tornaram comuns. Allan Kardec, discípulo de Pestalozzi e estudioso, desempenhou um papel crucial na formação da doutrina. Ele buscou unir a ciência em ascensão com a espiritualidade, codificando práticas e ensinamentos obtidos através de relatos de ocorrências mediúnicas. A análise criteriosa desses eventos resultou na codificação espírita. As mesas girantes, um dos fenômenos mais marcantes do início do espiritismo, envolviam mesas levantando e batendo, respondendo a perguntas com batidas específicas. Enquanto alguns atribuíam esses movimentos a espíritos ou gênios, Michael Faraday, em 1853, demonstrou que os movimentos eram causados pelo efeito ideomotor. Kardec, no entanto, acreditava na legitimidade das mesas girantes, argumentando que a precisão das respostas não podia ser atribuída ao acaso. A experiência de Victor Hugo, que alegou entrar em contato com espíritos durante sessões de mesas girantes, adicionou um toque de prestígio à prática. O espiritismo, nascido no século XIX com a publicação de O Livro dos Espíritos, em 1857,
se desenvolveu como uma doutrina estruturada a partir de diálogos pretensamente estabelecidos com espíritos desencarnados. Esses diálogos, ocorridos por meio de médiuns, abordaram temas científicos, religiosos e filosóficos, todos sob a ótica da moral cristã. A caridade emerge como um princípio fundamental na doutrina espírita, refletido no lema "Fora da caridade não há salvação". Este conceito é interpretado como benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. A doutrina busca estabelecer uma síntese entre ciência, filosofia e religião, procurando compreender a realidade de maneira mais abrangente e profunda. A fé inabalável, segundo Kardec, é aquela capaz de enfrentar a razão em todas as épocas da humanidade. A doutrina espírita se fundamenta em princípios essenciais que incluem a existência e unicidade de Deus, a criação do universo por Deus, a imortalidade do espírito, a reencarnação como mecanismo natural de aperfeiçoamento, a comunicação entre espíritos encarnados e desencarnados através da mediunidade, a lei de causa e efeito como mecanismo ético universal, a pluralidade dos mundos habitados e a consideração de Jesus como guia e modelo para toda a humanidade. Estes princípios refletem a visão espírita sobre a natureza da realidade, destacando a responsabilidade individual ao longo de múltiplas existências e enfatizando a progressividade espiritual no processo evolutivo. O Espiritismo, embora não possua um símbolo oficial, adota o ramo de videira presente em O Livro dos Espíritos, como uma imagem metafórica representativa da relação entre o espírito e o corpo humano. Essa simbologia destaca o trabalho como um processo de quintessência espiritual, onde o homem aprimora o espírito através do labor físico. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, deixou um legado literário significativo. Suas obras básicas incluem O Livro dos Espíritos, de 1857, O Livro dos Médios, de 1861, O Evangelho segundo o Espiritismo, de 1864, O Céu e o Inferno, de 1865 e A Gênese, de 1868. Estas obras abordam desde os princípios fundamentais até questões específicas como a moral cristã, a existência de Deus, a reencarnação e a comunicação com espíritos. Outras obras complementares e relevantes incluem O que é o Espiritismo, de 1859, uma introdução didática à doutrina, e obras póstumas de 1890, uma compilação de escritos inéditos de Kardec que proporciona insights sobre os bastidores da criação da doutrina. A relação entre o espiritismo e a ciência é um aspecto intrigante e muitas vezes controverso da doutrina. A investigação científica dos fenômenos mediúnicos é destacada pela pseudociência da parapsicologia, buscando explorar fenômenos relacionados à comunicação com espíritos. Embora esses estudos tenham ocorrido em âmbito universitário e tenham envolvido cientistas renomados, a validação científica da existência de espíritos ainda não foi estabelecida pelo método científico. Diversos cientistas, incluindo personalidades notáveis como Marie Curie, William James e Carl Jung, envolveram-se em pesquisas sobre mediunidade. Embora muitos tenham afirmado evidências próximas ao científico estrito, a comunidade científica em geral permanece cética quanto à validade dessas experiências no contexto do método científico tradicional. A relação entre espiritismo e medicina é complexa. Embora sintomas como audição ou visão de espíritos tenham sido anteriormente associados a transtornos mentais, a evolução da Classificação Internacional de Doenças, CID-10, reconhece que tais sintomas não necessariamente têm causas patológicas. O campo médico reconhece estados de transe e possessão na CID-10, mas faz uma distinção crucial entre transe voluntário e não desejado, excluindo experiências admitidas cultural ou religiosamente. O espiritismo, portanto, não é considerado patológico neste contexto. Profissionais de saúde mental, como o psiquiatra e parapsicólogo Alexander Moreira Almeida, destacam a influência do estado espiritual na saúde e bem-estar. Instituições científicas, como a The World Psychiatric Association, reconhecem a importância da espiritualidade na saúde mental. A Associação Médico Espírita Internacional e médicos como Bezerra de Menezes têm desempenhado papéis significativos na promoção da relação entre espiritismo e medicina. A discussão entre transtornos mentais e experiências espirituais é cuidadosamente abordada no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. O espiritismo, muitas vezes considerado uma doutrina que abrange ciência, filosofia e religião, encontra uma posição peculiar em relação a outras religiões. Embora não haja consenso entre os próprios espíritas sobre ser ou não uma religião, as pesquisas demográficas geralmente o classificam como tal. O espiritismo adota a moral cristã, apesar
apesar de suas diferenças teológicas. Para os espíritas, Jesus Cristo é reconhecido como um espírito elevado, e seus ensinamentos morais são seguidos. Allan Kardec afirmou que o espiritismo é uma religião no sentido filosófico, fundando os vínculos da fraternidade e da comunhão de pensamentos nas leis da natureza. No entanto, a relação com o cristianismo tradicional é complexa, uma vez que o espiritismo rejeita dogmas fundamentais, como a divindade de Cristo e a Santíssima Trindade. Enquanto alguns espíritas buscam harmonia e diálogo interreligioso, outros contestam a validade dos dogmas estabelecidos pelas religiões monoteístas. Essa complexidade se estende a debates sobre o aspecto religioso do espiritismo, e ainda hoje há divergências sobre sua classificação exata. O compromisso do espiritismo em respeitar todas as religiões e promover a paz entre os povos reflete seu desejo de conciliação e compreensão no cenário religioso global. O Sermão da Montanha, com suas bem-aventuranças, é interpretado pelo espiritismo como um guia moral profundo. A ênfase nas virtudes como humildade, compaixão, pureza de coração e pacificação ressoa com os princípios espíritas. A visão de que as recompensas para os sofrimentos e virtudes ocorrem na vida futura alinha-se com a crença na reencarnação, como uma forma de equilíbrio kármico ao longo de várias existências. Enquanto algumas vertentes do cristianismo rejeitam a ideia de reencarnação, o espiritismo a abraça como parte fundamental de seu sistema de crenças. A noção de que as vicissitudes da vida podem ser explicadas pela pluralidade das existências, onde o espírito reencarna para aprender e evoluir, fornece uma abordagem única para entender o sofrimento humano e as desigualdades. A doutrina espírita vê o juízo final como um processo de regeneração da humanidade, onde a Terra passará por transformações físicas e morais. A separação entre aqueles que buscam o bem e os que permanecem no mal é interpretada como um passo necessário para o progresso espiritual. A ideia de que todos os espíritos, mesmo os imperfeitos, estão destinados à lei do progresso, reflete uma visão otimista e inclusiva. Enquanto algumas tradições religiosas proíbem a comunicação com o mundo espiritual, o espiritismo abraça a mediunidade como uma capacidade natural do ser humano. A interpretação crítica dos textos bíblicos propõe considerar o contexto espiritual da época, defendendo que a proibição das práticas mediúnicas era adequada dadas as limitações da comunicação. Naquela era, a presença de organizações como a Federação Espírita Brasileira, o Conselho Espírita Internacional e a Confederação Espírita Pan-Americana destaca a estruturação e a abrangência global do movimento espírita. Essas organizações desempenham papéis cruciais na promoção do estudo, prática e difusão do espiritismo, tanto em seus aspectos científicos quanto filosóficos e religiosos. O Brasil, com sua forte tradição religiosa, viu o espiritismo se estabelecer no século XIX e crescer significativamente no século XX. A tolerância social ao espiritismo aumentou ao longo do tempo, e hoje o país abriga uma grande comunidade espírita. Os espíritas brasileiros são reconhecidos não apenas por suas práticas religiosas, mas também por suas contribuições significativas para a caridade e assistência social. Exemplos de Cuba e Espanha demonstram como o espiritismo encontrou seu caminho em diferentes contextos culturais. Em Cuba, após a legalização das religiões, o espiritismo experimentou um ressurgimento notável. Na Espanha, figuras notáveis como Luís Francisco Benítez de Lugo e Benítez de Lugo desempenharam papéis cruciais na promoção do espiritismo. O crescimento significativo do espiritismo no Brasil, com um aumento de mais de 60% nos seguidores entre 2000 e 2010, destaca a aceitação e a popularidade dessa crença. Além disso, as estatísticas mostram que os espíritas geralmente têm níveis mais altos de escolaridade e renda, sendo reconhecidos por suas práticas filantrópicas e de caridade. Desde o século XIX, notavelmente na França e no Brasil, surgiram divergências entre os espíritas, erroneamente chamados de kardecistas, e os denominados rostanguistas. Essa divergência gira em torno da aceitação ou não dos postulados presentes na obra Os Quatro Evangelhos ou Revelação da Revelação, coordenada por Jean-Baptiste Rostand. O principal ponto de conflito é a gênese do corpo de Jesus e a queda espiritual que teria causado a primeira encarnação nos espíritos que falharam. Para os seguidores do binômio Kardec-Rostand, Jesus teria tido um corpo fluídico na Terra, resultado de sua pureza espiritual
espiritual. E a gênese desse corpo seria pela vontade psicomagnética de Jesus, caracterizando-o como a gênere. No entanto, para os espíritas que não aceitam a obra de Rostand, Jesus teria tido um corpo material, concebido pela fusão de espermatozoide e óvulo, similar ao de qualquer ser humano encarnado. A obra de Rostand também aborda a ideia de que os espíritos que falharam, devido ao ateísmo, orgulho e egoísmo, encarnaram em mundos primitivos como animais rastejantes assemelhados a lesmas, seguindo a doutrina da metempsicose, que não é aceita pelo espiritismo tradicional, que afirma que o espírito somente reencarna na humanidade. Surgido em Santos, Brasil, em 1910, o racionalismo cristão se separou do movimento espírita, afirmando-se como espiritismo racional e científico cristão. Posteriormente foi chamado de racionalismo cristão e sistematizado por Luiz de Matos e Luiz Alves Tomás. No Brasil, desde a segunda metade da década de 1950, alguns centros espíritas passaram a seguir a doutrina atribuída ao espírito Ramatiz, principalmente nas obras psicografadas por Hercílio Mais. Esses centros se diferenciam dos tradicionais por enfatizarem o universalismo, reconhecendo a origem comum das religiões, e por se dedicarem ao estudo comparado de filosofias espiritualistas ocidentais e orientais. Após encerrar a parceria com o médium Chico Xavier em 1968, Valdo Vieira iniciou suas pesquisas sobre o fenômeno da projeção da consciência, equivalente ao desdobramento espiritual no espiritismo. Em 1987, ele sistematizou o movimento paracientífico denominado Conscienciologia. Surgida no Brasil em setembro de 2002, a Renovação Cristã é uma dissidência do movimento espírita. Apesar de afirmar seguir a doutrina espírita, alega fazê-lo com maior seriedade em comparação ao movimento espírita brasileiro, argumento utilizado para justificar seu afastamento. Diante desse vasto panorama das dissidências espíritas, encontramos respostas intrigantes para as perguntas que inicialmente nos instigaram. Cada movimento dissidente, seja o rosdenguismo, o racionalismo cristão, o ramatizismo ou a conscienciologia, desvendou novas perspectivas e interpretações sobre a espiritualidade. A importância de compreender essas divergências vai além do espiritismo, refletindo em como as crenças moldam sociedades e influenciam a cultura. Para uma jornada mais profunda e completa, não deixe de conferir os outros vídeos em nosso canal. Desvende mais mistérios, expanda seus horizontes e aprofunde em narrativas fascinantes. Continue conosco nessa busca pelo entendimento e conhecimento. Há mais a ser descoberto e a curiosidade nos guiará por cada recanto inexplorado. Agradecemos por nos acompanharem nesta jornada pela história. Pedimos por gentileza que deixem o seu like caso tenham gostado. Deixem seus comentários, feedbacks ou assuntos que gostariam de ouvir. Se inscrevam no nosso canal e, para ajudar o canal, você pode também comprar com os links na descrição, que são de livros que baseiam nossa pesquisa a cada vídeo. Vamos deixar vídeos nos cards para conhecer melhor o nosso trabalho. Até a próxima!